Nesta semana, a Unesp Notícias faz uma série de entrevistas sobre as regras do processo eleitoral. A legislação mudou para as eleições municipais deste ano e quem dá os detalhes é o presidente da Comissão de Direito Eleitoral e de Fiscalização das Atividades do Poder Público da OAB Bauru, o advogado Conrado Segala. Hoje nós vamos saber mais sobre os prazos que precisam ser seguidos durante a campanha eleitoral. Conrado, mais uma vez, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço. Conrado, a gente está em pleno período de realização das convenções dos partidos para definir as coligações, os nomes dos candidatos a prefeito, a vice, a vereador. Mas quando a gente vai saber de fato, oficialmente, quem são os candidatos? Então, os partidos estão já aptos a realizar as suas convenções. O prazo de convenções é de 20 de julho a 5 de agosto. Então, até 5 de agosto, obrigatoriamente, os partidos terão que escolher os seus candidatos. A maioria deles fará por volta do dia 30, que é um sábado, para permitir que os seus filiados participem. Então, até o dia 5, com certeza, nós teremos já essa possibilidade de saber quem serão os candidatos em Bauru. Então, você imagina que agora, no finzinho do mês, a gente já vai saber esses nomes? Acredito que sim. Não é feito no começo, porque ainda estão sendo feitas muitas articulações, muitas negociações, composições, então eles vão esperar um pouco mais para poder fazer as suas convenções. Mas dia 30, creio que nós teremos já, se não todos, a grande maioria definido. O prazo final, com até o horário, o limite, qual que é? O prazo final é às 19 horas do dia 15 de agosto, que é a véspera das eleições. Esse prazo, entretanto, dificilmente será cumprido, ele será antecipado, porque após o registro das candidaturas, os candidatos poderão fazer o pedido de CNPJ e abertura de contas correntes. E só com esta providência que eles poderão gerar materiais e despesas de campanha. Então, se deixar para o último minuto do último dia, a campanha deles será retardada. E uma outra característica importante que deve fazer com que eles resolvam o mais rapidamente possível é que a campanha, neste ano, ela vai durar menos tempo, né? Quando começa a campanha eleitoral? A campanha eleitoral começa no dia 16 de agosto. A partir desse momento, e na nossa última oportunidade que estivemos aqui, eu frisei bastante na pré-candidatura, da vedação de ser feito o pedido expresso de votos. A partir do dia 16 de agosto, o candidato poderá formalmente fazer o pedido de voto. Então, nesse dia começam as eleições. E a propaganda no rádio, na TV, que também é um marco importante, principalmente para as pessoas terem contato com as propostas, começa um pouquinho depois. Sim. No rádio e na TV, a campanha começa no dia 26 de agosto e vai até o dia 29 de setembro. Portanto, nesse período de pouco mais de 30 dias, nós teremos a campanha no rádio e na TV. E essa é uma mudança importante também dessa mini reforma eleitoral que foi concluída no ano passado, que foi reduzir o tempo de campanha. Conrado, reduziu para quanto e por que dessa mudança? Qual que foi o objetivo? Então, as campanhas anteriores tinham um prazo de 90 dias para serem realizadas. Agora esse prazo foi reduzido pela metade para 45 dias e o período de campanha na TV e no rádio para pouco mais de 30 dias. Essa redução busca, primeiro, a diminuição de custos. Porque eu manter uma estrutura de campanha partidária durante 3 meses, movendo cabos eleitorais, panfletos, era custoso. A propaganda na TV, principalmente, ela é muito cara. O minuto da TV é muito caro. Portanto, permitir um período extenso gerariam campanhas muito maiores. Como nós falamos ontem, nós temos agora um limite de gastos nas campanhas. Então vem afinidade com essa mudança também. Uma regra casada, conjunta, com uma ideia de restrição de valores gastos, consequentemente diminuição de período de campanhas. Isso é produtivo por um lado, mas por outro também diminui a oportunidade, a possibilidade do eleitor ter acesso às informações dos seus possíveis candidatos. Então, na sua visão, tem prós e contras? Sim, tem prós e contras, porque eu tenho uma necessidade, são muitos assuntos que precisam ser debatidos. Bauru, tomando como exemplo, né, ela tem diversas carências que precisam ser sanadas e o eleitor tem a necessidade e o dever de ouvir dos candidatos quais são suas propostas. O período de campanha no rádio e na TV é muito curto, são 10 minutos diários, são 2 inserções de 10 minutos diários, para dividir por todos os candidatos. Então fica muito restrito o período. Então haverá possivelmente alguns temas que não venham a ser
amplamente debatidos e que nós, posteriormente, acabemos surpreendidos com alguma decisão do eleito que não era aquilo que a gente imaginava. E durante esse período de campanha eleitoral, os meios audiovisuais eles têm algumas restrições importantes em relação a esses candidatos. Quais seriam as principais? Então, eu tenho uma série de restrições que buscam um tratamento igualitário dos candidatos. Então, eu não posso usar estruturas particulares, por exemplo, eu sou dono de uma empresa de comunicação, não posso usar esse período. Se eu sou um apresentador, você, por exemplo, se estivesse concorrendo a um cargo público, teria restrições na apresentação do Jornal da Unesp. O candidato teria que ser afastado. Teria que afastar, porque isso configuraria um desequilíbrio nas relações. Eu não posso impedir o exercício da profissão. Então eu tenho, por exemplo, um candidato que é cantor. Ele pode continuar fazendo as suas apresentações artísticas, desde que elas não sejam transformadas em pedidos, em comícios ou em pedidos de voto. Eu não posso impedir-o de trabalhar, mas eu não posso dar um tratamento desigual, principalmente nas mídias impressas e audiovisuais, que dê um desequilíbrio nesta relação. E nos canais públicos audiovisuais, tem essa restrição justamente por ser concessões públicas, né? Sim. A regra da eleição é muito simples e serve para qualquer tipo de propaganda, seja ela em rádio e TV, seja ela em equipamentos públicos, como imóveis, por exemplo. O que for público não é do candidato. Não sendo do candidato, não pode ser utilizado. Então a regra é muito simples. Posso utilizar muros de... Não posso utilizar muros de escolas, muros de repartições. Posso fazer campanha dentro da Câmara? Não pode fazer campanha dentro da Câmara. Posso usar a TV pública? Não pode usar a TV pública, porque eu parto do pressuposto de que é coletivo, é de todos. Se é de todos, não pode ser apropriado por uma única pessoa. Tá certo, e amanhã o Conrado continua com a gente, vai falar especificamente sobre a propaganda nas redes sociais. Por hoje é só, eu agradeço e te espero amanhã, Conrado. Irei aqui com o maior prazer. O Unesp Notícias de hoje fica por aqui, a gente volta a se encontrar amanhã às 7 da noite, ao vivo. Tchau!